Rock and Roll, Led Zeppelin, a nossa cortina, fantástica cortina. O que ela indica? Que temos início o programa Alma do Rock. Alma do Rock. Quarto programa Alma do Rock. Toda semana a gente está pendurando no site do Coletivo Catarse, todas as quartas-feiras. Alma do Rock. E hoje? Hoje, Metallica. Hoje nós vamos falar de Metallica. Tem recado antes, Marcelão? Não, o recado é aquele, né? Quem quiser se comunicar com a gente, facebook.com/programa Alma do Rock. Ou pelo e-mail almadorock@coletivocatarse.com.br. Estão mandando e-mail pra gente? A gente já recebeu 2 e-mails, né? Mas eu não sei se dá para considerar muito. Então tá. O que a gente está ouvindo aí no fundo? Essa é mais uma daquelas, né? Oferecimento do Renato Albazini, do blog hellsbeach.blogspot.com. So close, no matter how far. Couldn't be much more. Metallica foi formado em Los Angeles, Califórnia, no início de 1981, quando o baterista Lars Ulrich colocou um anúncio no jornal de Los Angeles. Bom, ele dizia que estava procurando gente para montar uma banda, e o cara que responde para ele... Ele estava tomando umas biritas nos botecos, querendo fazer uma banda de heavy metal, e dinamarquês ele, né? O Lars muito loucão também, Lars. E aí aparece o James Hetfield na vida do cara, e eles, seguem, montam uma banda ainda com mais o Dave Mustaine, né, na guitarra durante um tempo, toda a primeira parte da banda, antes de gravar o primeiro disco. É Dave Mustaine na guitarra, né? Isso lá pelos idos de 1981, né? 81, 82, 83. O Lars é o baterista, o James é a voz do Metallica. O Mustaine... É a voz de guitarra base, né? Uma coisa bem importante no Metallica, esse lance da guitarra. O Mustaine, ele era guitarrista, Guitarrista, né? E guitarra solo. E o baixista? O baixista era um cara chamado Ron McGovney. Aliás, o baixo que é a maior rotatividade de membros no Metallica. Sim, seguindo a tradição do Alma do Rock, né, nós temos uma perda na banda, no artista que nós mostramos. Né, depois a gente fala sobre isso. Cliff Burton, né? Vamos falar dos álbuns do Metallica. Em 83, Kill 'Em All. Em 84, Hide the Lightning. 86, Master of Puppets. 88, Injustice for All. 91, Black Album. Ficamos por aí. Acho que por favor, né? Não sei, se você quiser saber o resto que eles fizeram, procura no Wikipedia. Para nós, a gente fica até aqui. Acabou, nós somos daquele que diz que acabou Metallica no Black Album. Aliás, tem muita gente que diz, e eu me lembro disso, de dizer que já o Black Album não valia, né? Porque o Metallica no início começa bem thrash metal e a gente vai começar. Vamos começar pelo início, então. Vamos começar pelo início. Atenção. Vamos de Kill 'Em All, então. E vai ser uma sonzeira.
Life it seems will fade away.
Aí a gente ouviu um bloco fantástico do Metallica. A gente começou com, lá pelo começo mesmo, né? Lá por Kill 'Em All, na Anesthesia, Pulling Teeth. Né? Depois a gente ouviu também do Kill 'Em All. Não, do Kill 'Em All a gente pulou pro Hide the Lightning, For Whom the Bell Tolls, que é clássico tanto no nome, né? Que é Por Quem os Sinos Dobram. Se eu não me engano é do Hemingway. É, né? Hemingway. Certamente. É um título muito famoso e a gente terminou o bloquinho ouvindo Fade to Black. No fundo a gente está ouvindo uma corda de cello, são 4 pessoas e um djembe tocando The Day That Never Comes. Né? Depois também a gente vai estar deixando o link pra galera curtir o videozinho aí no nosso post. E começamos, Marcelão, com um show do baixo do Cliff Burton, né? Tá louco, Gustavo. Eu preciso me recuperar ainda do show de air guitar que rolou aqui no estúdio durante a execução desse set. Cara, é incrível, né? Aquele solo de contrabaixo do Cliff Burton, baixo distorcido e com um wah-wah, é o mesmo pedal que fez a fama do Jimi Hendrix, dessa vez usado com maestria no contrabaixo. Um solo hendrixiano, né? Utilizando muita pentatônica. E a segunda música do set... For Whom the Bell Tolls, demais. O baixo é muito importante no heavy metal, no rock and roll, né, Marcelo? É muito importante. Tu que é baixista, toca numa banda de heavy metal. No caso aí do Cliff Burton, ele consegue esse destaque por oferecer, então, dentro desse suporte do heavy metal, umas coisas diferentes, né? Um solo de contrabaixo não é uma coisa muito comum a gente ouvir no estilo. E uma abertura de música, como For Whom the Bell Tolls, com o riff do contrabaixo também executado de novo com distorção e com wah-wah. O cara era um mestre das 4 cordas, né? Usava o Rickenbacker, tradicional Rickenbacker, um contrabaixo histórico no rock and roll. Puta baixista. E essa balada, né, Fade to Black, uma balada, né, velho? E a Metallica se caracteriza por uma banda de baladas também, baladas heavy, que depois, pós Black Album, a gente vê que mela tudo, né? Isso a gente pode conversar lá no final, se der tempo aí no nosso programa, que a gente queria ouvir mais e falar menos. Mas vai ser difícil. Porque tem muita coisa pra falar. E Fade to Black é uma música muito pesada, né? Pesada no seu significado, né? Sim. E tem também um peso no som, mas o significado dela, que é Fade to Black, é cair para a escuridão, né? Para fade, terminar, escurecer, né? O álbum Hide the Lightning, ele trata sobre isso, sobre a morte, né? Sobre essa questão de tu estar contemplando a morte logo ali, né? No caso, né? A própria Hide the Lightning trata sobre execução na cadeira elétrica. Esses sentimentos que isso lá em 84, né, cara? 83, 84 a gente ouviu os dois álbuns, duas músicas dos 2 álbuns. Uma curiosidade, Gustavo, como é que tu conheceu o Metallica? Cara, o Metallica ele foi lá pelo meio da década de 90, cara. Eu tinha um amigo lá no prédio onde eu morava que o cara era bem fanático por heavy metal, assim, o cara era bem metódico, inclusive, chegava lá na casa dele, lá ele abria gavetas com várias e várias fitas, naquela época que a gente fazia seleções, coletâneas, copiava as coisas e ia tudo para fitas cassete, Azul X, né? Tinham vários tipos de fitas que inclusive eram bem caras, né? E ele tinha lá e me apresentou, cara. Eu vou te dizer que a primeira música que eu ouvi do Metallica, que já de cara me fez me apaixonar pela banda, realmente, eu gostava muito de Metallica, e digo gostava porque me decepcionei muito com o novo material. O último show deles aqui em Porto Alegre eu achei horrível mesmo, um som muito ruim, não me agradou nem um pouco, achei que eles se distanciaram muito. Vou te dizer que até curto o Load e o Reload de uma certa forma, mas já é aquele último suspiro, né? Mas o primeiro show deles em 99, ali no Jockey, né, cara? Porra, foi demais, foi do caralho. E aí ele me apresentou o One, velho. Eu tô lá, ele me mostra essa... deixa eu te mostrar essa música, o One, que nós vamos ouvir aí no próximo bloco, inclusive. É a última música, eu acho. No próximo bloco a gente vai abrir com Welcome Home Sanitarium, que é do Master of Puppets, né? Depois ouve o One... E aí depois a gente vai pra mais um bloco de conversa e vai estar ouvindo... Pode crer, mas eu tenho que contar a minha experiência, né, cara? Só pra mim terminar, cara, aí eu fui, conheci o One, mas no dia seguinte eu fui numa Multissom, aí numa loja de CDs, que naquela época os CDs estavam em boom, né, metade da década de 90, né, cara? Lá comprei os 4.
Kill 'Em All, Hide the Light, Master of Puppets and Justice for All e o Black Album. Comprei os 5 de cara. Né, gastamos uma banana, né? A mamãe gastou uma banana, mas, velho, tive que comprar. Tive que comprar e fiz buraco nos CDs. Todos eles, né? Cara, o Metallica apareceu aqui por, sei lá, alguém daquela época lá, do pessoal da Mega Force, uma lojinha que tinha ali numa galeria, num prédio, no início da Independência. Isso aí. A Mega Force, o Ademir, fazia as cópias em fita cassete dos discos importados que pintavam por ali. Quando a gente descobriu o Metallica lá pelos idos de 85, 86, nós ficamos loucos, cara. Ficou todo mundo alucinado pela velocidade das guitarras, da execução. Esse som novo que estava pintando em São Francisco, no oeste estadunidense, né? Thrash metal com Metallica, Slayer, Exodus, depois o Megadeth, o Anthrax lá na costa leste. Mas enfim, aquilo nos deixou muito louco e ficava todo mundo querendo saber como é que a gente faz esse tipo de som, né? E bom, Metallica foi uma bela escola. E muitas vezes a gente quer contar essa historinha agora. Vai. A moçada ficava assim, cara, pô, como é que tira esse timbre, né? O Metallica é uma banda que faz uns riffs muito baseado nos acordes de potência, né? Os power chords. E ficava todo mundo assim, botava o microfone atrás da caixa. Aí não tirava o som, não. Aí botava o microfone na frente e um outro em cima. Aí não rolava o som também. Aí botava 5 microfones ao redor da caixa, do amplificador e tudo, e não rolava o som, porque era a técnica, né? Palhetada abafada, super rápido, muito precisa. Os caras realmente mandaram e ensinaram, junto com outras bandas de thrash metal dessa época, a ter uma técnica diferente, assim, tirar um som diferente. Muito bacana. Pois é, cara, e tu... Não que fosse original, né? Original dentro do seu cenário, assim, né? Porque também tu tinha, que nem eu estava comentando, tinha essa banda inglesa, como é que me fugiu, cara? O outro do heavy metal, sabe por que me fugiu? Porque eu nunca gostei do Iron Maiden. Ah, o Iron Maiden. Saca? Eu nunca gostei do Iron Maiden. E tinha uma certa cisânia entre os gostadores de Metallica e os gostadores de Iron Maiden, né? Não os da minha geração. Pois é, na minha tinha, cara. Tinha outro que gostava do Iron, e aí os caras viviam fazendo aqueles desenhos do Ed, daquele cara, né? Se encheu daquelas figuras, ou tu era do lado do Metallica, que daí pareceu ser uma coisa... menos roots do que Iron Maiden, mas não, todos eles eram roots, eles faziam o trabalho do seu som, eles se intercalavam, inclusive. Claro. O Metallica tem muita influência de Iron, né? Basta, ouve esse solo aí que a gente ouviu agora, vamos ouvir a influência de Iron nas guitarras dobradas, né? Na escolha da base, as notas que fazem a base, enfim. Bueno, vamos então para Welcome Home Sanitarium. Vai acabar sendo um programa de baladas.
Aí no fundo a gente tá ouvindo Van Canto com Battery, do Master of Puppets. Vamos deixar no fundo aqui como cortininha pra nós conversar um pouco mais sobre o Metallica. Tchê, morreu o Cliff Burton nessa virada que a gente deu aí do Master pro And Justice for All, né, Tchê? Isso aí. Aí acontece na turnê deles, do Master of Puppets, lá em 86, se eu não me engano, acontece um acidente com um ônibus, bem que o ônibus parece cair em cima dele, né, cara? Vira em cima dele, foi bem triste. E aí eles fazem umas audições e encontram o Jason Newsted, que é um outro tipo de baixista, né, que a gente estava comentando, né, mas é muito bom também. Qual a diferença entre os dois, Marcelo? O Newsted, ele veio de uma banda chamada Flotsam and Jetsam, e o Newsted, ele tem um estilo, por exemplo, ele já tira timbre diferente do baixo, porque ele toca com palheta, né. Cliff Burton era um cara que tocava com os dedos, né? Isso já é uma boa diferença entre os dois, assim, na hora da execução. E o Newsted também, ele músico muito bom. Quem quiser saber como o Newsted era bom baixista, tem que ouvir o Flotsam and Jetsam, porque as mixagens do Metallica nunca privilegiaram o som do Newsted, nem nesse disco aí, no And Justice for All, nem depois no Black Album, tal. Ele não foi um cara assim que tivesse tido muito destaque, né? No Black Album ele tem uma hora lá numa das músicas que tem uma seção que aparece o contrabaixo dele, mas é pouca coisa, né? Sim. Mas o Cliff Burton sempre parecia ser mais músico, né, do que ele fazia as coisas, umas invenções mais loucas. Eu acho que a banda era mais livre no início, né? A gente está ouvindo agora, depois do Master of Puppets, que foi super sucesso na época, o Metallica, ele se volta para a indústria fonográfica e grava seu primeiro videoclipe. Vale lembrar que a MTV é incipiente ainda, mas já é muito importante. O próximo álbum do Metallica acho que é tão importante pra MTV do que a MTV é importante pro Metallica, né, cara? Quando vem o Enter Sandman, o Unforgiven e o e o Nothing Else Matters, né, que a gente vai ouvir exatamente essas três aí pra terminar o nosso programa depois. Mas o Black Album, pô, eu me lembro, eu procurando o HF lá na minha TV, né, cara, começando a MTV no Brasil, nos Estados Unidos já tinha um bom tempo, cara, era só o que dava, velho. Fúria Metal. Né? E também nos Disque, né, Disque MTV, outras coisas. Enter Sandman estourou, The Unforgiven estourou, aliás, os videoclipes muito bem elaborados. Muito bons. Longa-metragens de vídeo, né? Quer dizer, longa-metragem para vídeo é engraçado. Mas o One mesmo é um vídeo comprido, né? Super cheio de climas, uma coisa diferente. Metallica lançava uma linguagem um pouco diferente também nos vídeos. Uma coisa que eu tava comentando que eu acho interessante, cara, que eu sempre tinha a impressão que o Master of Puppets vinha antes do Ride the Lightning. Porque eu nitidamente conseguia, na minha... leitura de leigo, mas é uma percepção, né, de alguém que ouve, que gosta de música, né, cara. Eu sempre tinha a impressão assim, primeiro vem o Kill Em All, porque são totalmente cru, né, cara. É trash, é praticamente trash metal, é uma coisa assim que é um mais agudo no vocal, é uma batida mais rápida, né, cara. É uma coisa assim, apesar de tu ter Seek and Destroy, que é mais né, que é mais... Tu já vê que eles já estão dando essa cara, assim... E aí depois, nos outros discos, sempre foi uma coisa interessante, Metallica sempre começa com a música mais rápida no início. Battery, no Master of Puppets, qual é que é a música do início, mas enfim, é uma outra também. Não sei se não é essa daí mesmo. Master of Puppets é Battery. E no Hide the Light, qual é que é? Fight Fire with Fire, que é uma pauleira rápida. E tipo assim, quando a gente veio do Hit the Light, né, que era a primeira fitinha cassete, depois Hit the Lights. E aí veio o Kill Em All. Quando a gente ouviu o Ride the Light, a gente, os caras baixaram a bola. Mas a primeira música era muito rápida. Aí tu já parece que tem uma preparação vindo, chame de amadurecimento como queira, mas já começa a ficar mais balada também, mais pesado ainda. Muito pesado. Né? Mais pesado que é o que a gente vai ouvir no Black Album, que acaba sendo o grande álbum comercial dessa sequência deles. Né? E por que eles ficam desse jeito, Marcelo? Cara, eles miraram o topo do mundo, né? Foi uma época, inclusive, que o som pesado estava sendo bem aceito, tem o surgimento do grunge, mais ou menos na mesma época, né? E, depois que eles lançaram o clipe de One, fizeram bastante sucesso com esse clipe, eles começaram a trabalhar para gravar o Black Album com um produtor chamado Bob Rock. Já tinha trabalhado com artistas pop, com grandes bandas de rock, de hard rock dos Estados Unidos, e o cara, nitidamente, ele trabalha para esse direcionamento que a banda, então... e a gravadora deveriam estar buscando, né?
Tem um filme documentário sobre a gravação do Black Album que é muito interessante de ver, que vê o quanto o produtor foi importante nesse processo, tirando cada notinha de solo do Kirk Hammett, sabe? Às vezes o cara ficava puto da cara. Não, mas o solo tinha que ser assim. Não, é assim. Tu quer vender milhões, é assim. E venderam milhões. Eles são, parece que a 7ª banda em vendagem até hoje é um grande produto comercial, na realidade. Isso começa a se tornar um grande produto comercial com esse boom do Black Album. E aí a gente tem o episódio Napster. É verdade. Né? Conta pra nós aí, Gustavo. Lá pelos idos de 2000, né? Depois que eles já tinham, inclusive, lançado essas outras porcarias aí de Load, Reload, Garage Inc., né, cara? Os caras foram utilizados. Pode contar a história que contar. O seu Wikipédia, o próprio Metallica dizer que não, descobrimos que nossos álbuns... Não, eles foram usados e se prestaram a ser ariete da indústria cultural estadunidense, né, cara? E fecharam o Napster. Né? Eles, porque precisava que alguma banda encabeçasse isso. Metallica aceitou isso daí, porque também vendia muito, né? Ganhava muito royalty em cima das vendas e veiculações se prestou a ser isso daí. Isso foi inclusive um grande baque com uma legião de fãs deles, cara, porque ficou antipática, ficou, né? Muito a posição antipático, da banda ficou muito antipático. E bom, na boa, pra mim, não só do episódio do Napster, mas o que eles vieram produzir depois não era mais o Metallica, não era mais aquilo que eu entendia por ser, até que eles faziam músicas muito combativas mesmo, né, cara? O One fala da guerra, Master of Puppets sobre... Todo o álbum, ele é meio sobre a questão da... Não é doença mental, mas as mazelas que as pessoas sentem, né, velho? O Ride the Lightning, aí tu falou, a gente conversou uma sobre a questão de morrer na cadeira elétrica, o outro é sobre o que leva as pessoas a se suicidar, ou a profundeza das coisas tristes, como agem dentro... É bem isso, é bem... Sim, o Master of Puppets, né, o mestre dos fantoches. Pois é, o mestre dos fantoches. Da dominação. Eles foram mestres dos fantoches, ou fantochados, no caso do Napster, e eles fecharam o Napster. Só que sinto muito Metallica, toda a discografia do Metallica está para ser baixada através da rede de computadores considerada peer-to-peer, hoje a maior utilizada, através do Pirate Bay. A gente achou um torrent, vai estar aí no site da Catarse, ali embaixo no post, quem quiser baixar toda a discografia, inclusive as porcaria, tá tudo lá, eu baixei hoje. Também a gente está ouvindo aqui no fundo moda de rock, viola extrema aí, que em outro programa a gente já ouviu, tá ouvindo no fundo Master of Puppets, exatamente, né? E, cara, e também o James, né, falando mais um pouquinho de mazelas e problemas, o James, ele entrava pra dentro da garrafa de uísque, né, cara, direto. Tu vê o Mustaine, né, que era o primeiro guitarrista solo da banda, sai da banda por abusos de álcool, drogas e tal, e eles botam o Kirk Hammett. Mas depois, no próprio processo da banda, o James Hetfield entra na garrafa a full. O Lars também, mas o James teve um momento que a banda deu uma parada, pra né, poder cuidar do cara, que ele tava assim. Inclusive, muito se falava que a banda tinha terminado, né? Daí eles vêm com esses outros álbuns aí, depois do Garage Inc., né? O Death Magnetic, Lulu, que é só em 2008, 2011, então eles passam praticamente 10 anos sem produzir. Teve aquele trabalho que eles fizeram com a Sinfônica de São Francisco. Teve a Sinfônica gravou todo... Pensa bem que loucura, uma banda de thrash metal de 82, 81, 82, formada por uns garotos beberrão de São Francisco. Um dia eles gravam com a Filarmônica. Eu não gostei muito do álbum, mas é interessante. Eu também não gosto. Mas é de se dizer que é interessante, sim. Mas a banda é épica, né, também, ela se dá também pra esse tipo de coisa, né, o tipo de sonoridade do Metallica. Eu tenho uma camiseta do Metallica que eu adoro, velho. Qual? Master, né? Como é que é? Não, Metal Up Your Ass. Metal Up Your Ass. Não, cara, é com a foto do Unforgiven, velho, com um velho aquele. Tá, pode crer. Puta, é do caralho aquela camiseta. Eu achei lá nos States, quando eu fui fazer uma viagem pra lá, eu cheguei numa das lojinhas do lado do hotel, assim, e disse, puta, olha só. Essa camiseta aqui, velho, comprei na hora, nunca vi por aqui, nunca vi andar por aí. Uma época também que todo mundo andava com boné de gringa e camisetas de banda, né, velho, né, segunda metade da década de 90, era bastante isso, né.
A tua geração, um pouquinho antes, também já usava bastante essa camiseta que eu te falei, Metal Upper OS. O Metallica nos ensinou a xingar bastante em inglês, né? Bom, apesar de tudo, apesar dessa último terço de vida do Metallica, nós aqui concordarmos de achar que eles deveriam ter parado num determinado momento. Outros podem achar que não, né? Essa é a nossa opinião é essa. A gente fez um set musical a partir do nosso gosto, né? E ficou muita coisa boa até aí de fora, é impressionante, muito, né? Muito. E a gente fez esse setzinho aqui meio baladeiro, nitidamente influenciado pelo Gustavo, pelas baladas noventistas que o Gustavo ouvia quando era guri. Tu também gosta, não fala bobagem, que tu também curtiu pra caramba, tu tava fazendo a air guitar aqui direto, né, velho? Porque eu acho o massa do Metallica é isso, cara, a gente ouve a balada e tem peso. Muito pesado. Né? E dá pra dizer que é heavy metal, e dá pra dizer que é rock and roll também. Claro que sim. Pô, né? Kirk Hammett é um guitarrista de rock and roll, né? Todos eles são excelentes músicos, inclusive esse último baixista, tu estava falando dele, né? Trujillo. O cara que substituiu o Jason agora. De novo, no baixo, a gente não tem a noção, ouvindo o Metallica, o quanto esse cara toca. Se quiser conhecer o quanto ele toca, procura ele no Suicidal Tendencies, uma banda seminal do skate rock, do hardcore dos anos 90, californiana, né? E esse cara destruía essa banda, destruía o contrabaixo. Tchê, vamos pro último bloco de música, então 3 fantásticas músicas do Black Album, começando com a clássica. Dá uma sacada aí como é que é esse início.
forever trusting who we are. No, nothing else matters. Essa é demais, fantástica. Whenever I May Roam vai ficar só no fundinho para nós terminar o último Gustavão, bloco do programa. Fizemos um programa para ser ouvido de fone de ouvido. Pois é, porque estoura as caixas, né? Estoura as caixas. Mas estoura bem. Nada mais importa, Marcelão. Nothing else matters. Chega. Enter Sandman, eu quero só falar um pouquinho daquela... Tem uma parte... Isso que a gente tava falando da inteligência das letras. Nós aqui fora do ar falando da inteligência das letras do Metallica, do jeito que eles utilizam o som, né? A gente falou bastante disso. Falou bastante do uso da estrutura técnica do baixo, né? Que é uma base incrível lá com o Cliff, que ele é músico, depois entra o Jason e agora o Trujillo, né? Mas também que são bons, fazem uma base. O Kirk Hammett é excelente tecnicamente. O Lars é um baterista que dá viradas diferentes. Mas as letras também são coisas... acho que é isso, né? Por isso que a banda chega onde chega também. Né? O inglês fácil de tu entender, quem tá aprendendo inglês, quem entende, manja de inglês, tu ouve, tu entende a letra, né? A pronúncia do James é muito a fuder, assim. E tem uma parte do Enter Sandman que chama muita atenção, que é aquela hora que baixa o tom, fica só aquela bateria no fundo, né? E aí entra o menino, né? Now I lay me down to sleep, pray the Lord my soul to keep, if I die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Cara, isso é uma reza, né? Agora eu me deito para dormir, now I lay me down to sleep, pray the Lord my soul to keep. Eu rezo para Deus manter a minha olha só, manter a minha alma, né? If I die before I wake, se eu morrer antes de acordar, pray the Lord my soul to take. Eu rezo para que Deus leve a minha alma. Cara, é o clima heavy metal, né? É um clima heavy metal mais clean, assim, mais limpo, mais um pouco fantasioso aí com a figura do Sandman, mas mais adulto, né? A gente estava falando sobre o Iron Maiden, que muitas vezes tinha umas letras mais fantasiosas e tal, apesar de falar bastante de história, mas muita fantasia também, dragões e bruxas e diabos e tal. O Metallica coloca uma coisa mais da realidade na nossa frente, né? E termina no Black Album Metallica, né? Que nem a gente estava falando aqui, né, tia? Não tem como a gente dar sequência, porque pra nós termina... Não vai ter um segunda edição do Metallica, não vai ter. Tá aí, a trilha indica aqui. Terminou mais um Alma do Rock. Essa vez especial foi começar e terminar com Led Zeppelin, Rock and Roll, que são os pais do heavy metal. Há controvérsias. O programa Alma do Rock é apresentado por Marcelo Cogo e Gustavo Turque. Também é produzido por Marcelo Cogo e Gustavo Turque. Gravado nos estúdios do Coletivo Catarse, e a operação de áudio meia boca é desse que vos fala, Gustavo Turque. Melhorou hoje, melhorou. Recados, quem quiser nos mandar recados, Marcelão, por favor, xingar cara, a gente. escreve pra gente no facebook.com/programa Alma do Rock.
É .com.br. Não, sem sem .com.br, é só / programa Alma do Rock. O .com.br entra no e-mail almaDoRock@coletivocatarse.com.br. Escreve pra gente, entra lá, curte, nós estamos nos sentindo meio sozinhos. Sugere isso. Toda quarta-feira, então, a gente tem Alma do Rock, www.coletivocatarse.com.br. A gente vai indo embora. Tchau. Falou, Marcelão.